Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Rodrigues e hoje estamos iniciando o nosso 9º episódio de nossa Adoração Cast, aqui em nossa church, o Som da Adoração. E hoje estamos recebendo a cantora Sara Amorim. Sara, muito obrigado, é uma satisfação recebê-la conosco. Amém. Alegria minha estar aqui com vocês. Será um prazer sempre poder atendê-los. Muito bem. Sara, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quem é Sara, de onde ela veio. Amém. Glória a Deus. Bom, eu nasci na cidade de Itapecerica da Serra, num berço evangélico, com os pais pastores, para a glória de Deus. E desde quando nasci envolvida, no ministério sacerdotal, adorando, louvando ao Senhor. E para a glória do nome do Senhor estamos aqui até hoje, exercendo aquilo que o Senhor confiou a nós. Que bom, Sara. Então você é da cidade de Itapecerica da Serra. Isso, Itapecerica da Serra, São Paulo. E hoje você mora em Capivari. Moro em Capivari. Seus pais, então, você cresceu em um berço evangélico, Sim. em um meio já de pais pastores. Sim, sim. Olha que legal. Isso é muito importante, né? Acredito que você teve muitos conhecimentos, muitas, podemos dizer assim, muitas questões ministeriais. Você teve um grande conhecimento também através disso. Sim, trouxe uma estrutura, Eu sempre digo e repito que quando você já nasce em um ambiente sacerdotal, onde pessoas estão envolvidas com o ministério, você começa a ter essa estrutura, Entender melhor, adquirir melhor, mais experiências, responsabilidades. Isso é muito interessante, sim. Eu agradeço a Deus, pelo privilégio de ter tido pais, pastores que me orientaram e me ensinaram no caminho, que é o mais importante. Não é o caminho apenas, mas sim no caminho. Seguiram comigo, me instruindo. Muito bom. Vocês entenderam. No caminho. Amém. Ô, Sara, conta um pouco pra gente sobre a sua vida desde o teu nascimento. Você já nos trouxe que você nasceu em Itapecerica da Serra. Mas conta Isso. um pouco seu testemunho para que a gente possa entender. Amém. Bom, a minha mãe é envolvida, na igreja, na obra do Senhor. Estava ministrando em um trabalho e Deus usou as irmãs do coque, Eu sempre digo isso. As irmãs do coque. Deus usou a irmã do coque, a missionária Maria Helena, que eu quero já deixar aqui meu abraço e louvar a Deus pela sua vida, por ter sido instrumento de bênção, para a vida da minha mãe, trazendo sobre nós uma palavra direta do céu. E Deus usou a missionária Maria Helena, que veio até minha mãe no altar, colocou as mãos sobre a barriga dela e proferiu palavras direcionadas do céu, dizendo que minha mãe iria gerar. Era uma menina e disse até o nome, que será chamada Sara. E eu usarei pelos 4 cantos da terra, será uma serva que louvará o meu nome. E através da unção que ela carrega, Deus está me curando da esterilidade. Deus usou a missionária Maria Helena para ser bênção para as nossas vidas e também para a vida dela mesma. Para mim é algo assim muito lindo, A maneira como Deus trabalhou nesse dia. E desde então, a minha mãe se agarrou a essa palavra, confiou na ordenança que veio do céu, sobre uma promessa de gerar alguém que seria um instrumento de bênção, para o reino dos céus. E desde então, minha mãe se agarrou a essa palavra, confiou nessa palavra, mesmo diante de tantos cenários improváveis, que ela passou e viveu. Ela se agarrou a essa palavra e Deus cumpriu. Olha só. Deus cumpriu. E como que foi essa gestação que você
abordou aqui? Foi uma gestação Sim. tranquila da tua mãe ou não? Não. Como foi? Não foi. Aí, desde o momento que ouviu a palavra, o cenário foi de improbabilidade. Verdade. Foi. Como que foi esse cenário? A minha mãe, ela, desde então, né, quando Deus deu essa palavra a ela, que ela descobriu a gestação, ela foi ao hospital, né, como é comum de todas as gestantes, né, fazer o pré-natal. Mas o médico que a atendeu disse a ela: mãe, volta para casa, porque a qualquer momento você vai abortar essa criança. Nos exames que foram feitos, nós identificamos 3 miomas, né, que são 3 tumores. E não está tendo crescimento, né? Os tumores, de tudo que a minha mãe se alimentava, eles também se alimentavam, né? Extraíam toda a vitamina, enfim, nada vinha para a Sara, era só para os tumores. Então, eles estavam crescendo e, e não estava gerando crescimento para mim, né? Para o feto, no caso. E então, todos os meses que a minha mãe voltava ao hospital, com muitas dores, enfim, ela recebia esse diagnóstico do médico: volta para casa, porque a qualquer momento você vai abortar. Então, foi um cenário improvável, mas que tinha uma palavra, que tinha uma promessa, né? Sim. E minha mãe nunca fez pré-natal. Olha só. É até estranho falar, mas ela nunca fez pré-natal. Dentro dos 9 meses, né, em que ela esteve gestante, ela não fez pré-natal, os diagnósticos sempre foram de improbabilidade, não vai gerar, não vai crescer. Se vier a acontecer de gerar, de nascer, terá N problemas, N dificuldades, vai precisar respirar com a ajuda de aparelhos, pode não ter alguns membros do corpo. E foram muitos diagnósticos improváveis. Ô Sara, então foi como você abordou para nós um momento de dificuldade, né, para tua mãe. Sim. E antes de nós falarmos sobre isso, eu tenho um recadinho para vocês. Olá, eu sou o pastor Cássio Dantas, estou aqui para passar um recado para você. Você sabia que o livro do Apocalipse, ele contém 275 citações ao Antigo Testamento? É isso mesmo. Se você quer conhecer mais do livro do Apocalipse, me siga nas redes sociais, pastor Cássio Dantas Oficial, e você vai ter conteúdos inéditos sobre o livro do Apocalipse. Queridos, vamos aqui retornar então. Você viu que o nosso comercial foi rapidinho, né? Sara, então, pelo que você destacou aqui para nós, a probabilidade era praticamente zero. E se porventura viesse a nascer, teria algumas dificuldades, sequelas. É isso mesmo? Isso. Já com uma pequena porcentagem, né, de probabilidade De dar certo. de dar certo. Mas mesmo nessa pequena porcentagem, existiriam sequelas, né, porque não havia crescimento, de acordo com a medicina, né. Os médicos acreditavam que, se viesse a acontecer de nascer, infelizmente, precisaria de aparelhos para respirar, entraria em um estado vegetativo, né, como é conhecido. O estado vegetativo pela Vegetativo medicina. pela medicina. E também corria-se o risco, segundo os médicos falaram, Sim, não ter todos os órgãos. sim. De não crescer, né, de não conseguir dar a sustentabilidade necessária para a formação, né, do crescimento do feto. Então, esse era o diagnóstico que minha mãe tinha. Improvável. Não tem Entendi. como progredir. Então, posteriormente, nasceu Sara Amorim. Sim. Ok. E como que foi depois? Você ficou com a sua mãe internada ou não? Sim, ficamos. Na verdade, desde quando nasci, os médicos sempre deixaram muito claro para minha mãe
que necessitaria ficar na unidade mais intensiva, isso, para cuidados maiores, né? Até porque foi uma gestação de risco e haveria a possibilidade, né, de eu não sobreviver. De acordo com o prazo que a medicina deu para minha mãe, não passaria de 24 horas. E, para a glória de Deus, né, se passou, então, as 24 horas e lá estava a Sara. Passou-se, então, as 48 horas e lá estava a Sara. E a minha mãe se agarrou a essa palavra, a palavra que ela recebeu da ordem de Deus, de que ela iria gerar, iria nascer, e seria um projeto que o céu já tinha estabelecido, né? A Sara seria alguém que levaria a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra. E então eu fiquei ali com a minha mãe internada e ela assinou a própria alta. Ela assinou a própria Ela alta. assinou a própria alta. Ela falou: não, eu assumo a responsabilidade, eu quero ir embora, eu vou levar a Sara embora para casa. E assinou a própria alta e foi embora para casa. E o mais interessante é que quando ela chega em casa, ela vê que eu já não tenho tanta força para chorar, né? Já era muito pequena, por não ter tido pré-natal. Minha mãe quase não tinha conhecimento do meu peso, enfim, de como estava, né, a minha saúde. Então, ela chega e ela declara isso, né? Ela fala isso, que eu quase não tinha forças para chorar. Era muito pequena, então quase não se ouvia o gemido, porque eu não tinha forças, né, para chorar. E aí não me alimentava, não tinha força suficiente para conseguir sugar o leite materno, não tinha forças. Então a minha mãe disse que ela passou por horas comigo tentando amamentar e não conseguia, e eu só chorava, só chorava. E eu lembro que ela conta que uma missionária foi na minha casa nesse dia em que ela teve Alta, essa alta, né? ela se deu. Que ela se deu essa alta e aí ela foi para casa e essa missionária foi nos visitar e ela saiu de lá chorando porque ela disse assim: Marli, talvez eu não veja mais a Sara pelo estado que estava, né? Pela Olha. maneira como estava. Ela disse à minha mãe: talvez esse é o último dia que eu tenha visto a Sara. E ela saiu de lá chorando, minha mãe conta, com lágrimas nos olhos, porque ela pensou: poxa vida, né? Uma criança que Deus fez uma promessa e está nesse estado, né? E aí a minha mãe conta que naquela madrugada ela fez uma oração ao Senhor. E eu acho lindo isso, né? É quando nós, mesmo num cenário não favorável, de improbabilidade, nós recorrermos a quem tem o controle para fazer o impossível se tornar possível. E foi nesse cenário de dor, de sofrimento, que a minha mãe se posicionou no mundo espiritual. E como mãe, eu sempre digo isso, nós temos um poder muito grande no mundo Claro. espiritual, aonde palavras deixam de ser palavras, se tornam decretos. Então a nossa boca tem poder. Mas naquele momento de dor, tudo que a minha mãe queria era sanar essa dor, fazer com que essa dor passasse. E ela conta que ela me pega nos braços, na oração pela madrugada, junto com o pastor Davi Miranda. Ela faz essa oração e ela me coloca para o alto e diz: Senhor, eu entrego a Sara nas suas mãos. O Senhor cumpriu a promessa, o Senhor me fez gerar. E eu glorifico o Senhor por isso, mas toma, porque eu não aguento ver a minha filha nessa situação. E quando ela me coloca para o alto, ela conta que ela encerra essa oração e uma gota de óleo cai do teto, Olha, que bate na minha cabeça, que escorre no braço dela e se seca. E ela pensou: pronto, Deus vai levar a Sara de fato. E ela me coloca no berço e ela conta que ela foi e deitou e dormiu. E quando foi às 6 horas da manhã, ela acorda com um choro que ela não conseguia identificar, que era o meu choro, porque era um choro muito alto para quem não conseguia chorar. sim. Então ela acorda assustada com aquele choro alto e ela diz que rapidamente ela corre para amamentar e ela vê que eu consigo sugar o leite materno, ela consegue amamentar
E desde então, ela vê que Deus, naquele dia, visitou aquele quarto. Com aquela gota de óleo, o Senhor curou a Sara de toda e qualquer enfermidade. E para a glória de Deus, estou aqui 26 anos depois para dizer: não preciso de aparelhos para respirar. Tenho todos os membros do corpo, todos os órgãos do corpo perfeitamente. E para a glória de Deus, porque Deus ainda faz além do que nós Com imaginamos ou certeza. pensamos, ainda exerço o ministério que Ele, desde quando eu estava no ventre, liberou essa palavra. Sara, Glória a que Deus. testemunho muito forte. Glória a Deus. Para você que está nos assistindo através das mídias, o que me chamou a atenção aqui é que Deus fez uma promessa Sim. e, pelo que entendi, a tua mãe em nenhum momento duvidou, Não. correto? E uma coisa que você falou que é pura verdade, as nossas palavras têm poder, Muito. muito poder. Sim. E naquele momento que a sua mãe, ela ergueu você para os céus, entregou a Deus para que Deus viesse fazer a vontade dele. Sim. E um momento de muita fé. Muita fé. Eu falo porque às vezes acontece que algumas pessoas, elas entregam os pontos, Sim. por uma dificuldade qualquer, uma dificuldade maior ou menor, Sim. cada um julgue a dificuldade por si próprio, mas o importante é nós sempre acreditarmos no poder de Deus, Amém. não duvidar daquilo que Deus tem para nós. Sim. Muito pelo contrário, nós acreditarmos. Sim. E como você disse, para a glória de Deus, passaram-se 26 anos Sim. e você está aqui. Sim. Eu tenho o costume de dizer, pastor, que nós precisamos olhar mais para Deus do que para o problema. Porque a gente tem o costume de fazer assim: Deus, esse aqui é o meu problema. Essa aqui é a minha dificuldade. E que tal a gente fazer ao contrário? Dizer para o problema o tamanho do nosso Deus. Claro. Começarmos a dizer para o problema: olha, eu tenho um Deus que tem controle sobre céus e terra. Eu tenho um Deus que, se quiser, confunde a medicina. Sim, Eu tenho um Deus que abre porta onde nem tem parede. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Eu preciso parar de olhar para o problema, crer no Deus que eu sirvo e dizer para o problema o tamanho do meu Deus. claro. E Sara, que testemunho muito maravilhoso Glória a Deus. que Deus fez na sua vida. Uma coisa muito maravilhosa, sabe? Você é um milagre de Deus. Amém. E você veio para a cidade de Capivari com aproximadamente 4 anos. Isso. E me conta um pouco agora sobre o teu ministério. Você louva, você ministra a palavra. Conta um pouco sobre como que você começou a louvar, a cantar nos Sim, grupos, ou foi mais solo? Como que foi? sim. Bom, desde pequenininha, sempre amei o microfone. Minha mãe dizia que aos finais dos cultos, né, eu sempre pegava o microfone e desejava louvar. Ela via esse desejo, ela via essa vontade. E ela começou a me dar, então, essas oportunidades, né, com ali 3 aninhos de idade. Olha só. Já comecei a ter oportunidades para louvar, em algumas oportunidades sozinhas, em outra com a minha irmã, né, que também louva. E a gente começou ali nessa faixa de 3 anos de idade, tendo essas oportunidades para louvar. E eu lembro que na época era uma alegria, né? Quando te falava que a Sara ia ter oportunidade, era uma alegria imensa. Estar com o microfone, poder louvar, era muito gostoso. Então, desde pequenininha, Sim, você tem esse desejo sim, de estar louvando. sim. Que legal. Desde pequenininha. E, posteriormente, Sara, foram surgindo convites e Deus foi trabalhando, Deus foi agindo. Sim.
Bom, na verdade, até então eu só atendia a igreja local, né? A igreja que meus pais pastoreavam. E eles vieram para a cidade de Capivari para pastorear. E eu dei continuidade a esse momento, assim, de só estar na igreja local mesmo. Mas com os 16 anos de idade, eu comecei a entender um pouco mais do ministério que Deus tinha confiado a mim, né? Eu digo que esse ministério não é meu, foi Ele quem confiou a mim esse ministério. E eu me recordo de Deus usar muitas pessoas, muitos profetas, muitas profetisas para declarar que havia um novo tempo do céu para a minha vida, né? Que Deus iria começar a largar as quilometragens, que Deus iria me apresentar a lugares. E então comecei a entender que o meu ministério não era apenas ali, na igreja local, né? Mas também era ter a oportunidade de ser apresentada por Deus em outras localidades para então cumprir aquilo que Deus havia confiado a mim. E eu comecei a cantar com uma amiga que se chama Rafaela. É uma bênção de Deus, nós cantávamos em dupla. E ali foram surgindo os convites. Eu digo que esse foi o ministério que eu comecei a exercer, o ministério em dupla, né? Cantávamos nas igrejas em Capivari. E logo depois foram surgindo outros convites para atender outras cidades. Nós também cantamos em outros estados do nosso país. E Deus foi nos apresentando de fato. Que legal, Sara. E antes de nós darmos sequência sobre o teu ministério, Sim. para você que está nos assistindo, eu tenho mais um recadinho para você. Olá, queridos, graça e paz. Nós da O Som da Adoração Church temos um projeto África. A nossa church envia um valor simbólico todos os meses. É onde nós colaboramos com cerca de 30 crianças. E nós gostaríamos de ter a sua colaboração e parceria. Entre em contato conosco através do telefone que está aqui no rodapé do nosso vídeo. E Deus te abençoe abundantemente. Sara, você aqui abordou que desde pequena você tem esse desejo de louvar, exercer o ministério que Deus confiou nas tuas mãos. E uma coisa que me chama a atenção, e queria que você também abordasse para os nossos ouvintes, que também estarão nos assistindo, uma coisa muito importante, é essa predisposição em você aceitar esse chamado para exercer o chamado de Deus. Como que você vê isso, Sara? Porque não é fácil. Você é casada e tem filhos. Fale também um pouco da sua família e essa predisposição para nós. Sim. Na verdade, eu acho que nunca será fácil, né? As pessoas, infelizmente, confundem muito. O evangelho não é um famoso ursinho colorido, não. O evangelho é renúncia, é santidade, é choro. E realmente você necessita ter essa predisposição. É uma decisão, né? E quando nós temos um chamado, quando Deus confia algo a nós, eu digo assim, que é algo que parece que está na alma, sabe? No DNA. Não tem como dizer não. É como você olhar assim e tentar buscar uma saída, dizer não vou fazer, mas não dá para falar não. É algo assim, é sobrenatural. É só quem tem mesmo para entender que por mais que você passe lutas, dificuldades, problemas, situações, porque o ministério, nós enfrentamos muita guerra espiritual, mas Deus é tão bom que Ele vai nos capacitando, nos moldando, trabalhando em nós para nós exercermos com excelência o ministério que Ele confiou a nós. E depois que depois que eu conheci meu esposo, trouxe mais um gás, né? É mais uma ajuda, um auxílio, claro, né? E Deus tem nos sustentado, nos dado graça para nós vencermos as dificuldades. Eu sempre digo, é passar por cima delas e não elas
passar por cima de nós. É nós enfrentarmos as dificuldades, continuar crendo que Deus em todo momento provê, supre, cumpre, não muda, não erra, não mente, não falha. Esse é o nosso Deus, que quando entrega algo a nós é porque Ele sabe que somos capazes de realizar. Ô Sara, inclusive você é casada com o presbítero Fabiano, tem 2 Isso. filhos maravilhosos. Sim, E como é conciliar isso também? Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, imagina que olha para você, Sara, e fala: Nossa, Sara, é tão fácil. É, você vai, louva, é tão sim, bonito, é tão legal. Mas as pessoas não imaginam o que tem por trás dos bastidores. A Sara sim, que é a esposa, que é mãe, sim, que corre atrás, cuida da família. Como é sim, também conciliar isto? sim. Você pode trazer um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores, porque às vezes a pessoa acha que é tudo fácil. Não, Tipo assim, acordei, depois eu vou. Não imagina a correria que você tem no dia a dia. não. E é É uma fácil assim, correria Sara? mesmo. Não, É fácil para você? não, É tudo não é. tranquilo? Você chega tudo no horário, tá tudo certo sua casa? Não, 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 é não muito, é. não, Olha só, tá vendo? Não é. não, é muito difícil, né? Na verdade, você tem que ter uma estrutura, tanto espiritual quanto emocional, né? Claro, Para poder lidar aí com tudo isso, até porque o meu primeiro ministério é a minha família, sim. né? Se a minha família não anda bem, consequentemente, as outras áreas também não irão bem, né? Então, eu peço muito a Deus equilíbrio, paciência e também saúde, tanto física quanto emocional, para conseguir exercer com excelência tudo que Deus confiou a mim, né? Principalmente a minha casa. E eu conto muito com a ajuda do meu esposo, né? É um homem de Deus que compreende, entende o ministério que Deus me escolheu, né, para exercer aqui na Terra. E há essa ajuda, esse auxílio, né? Quando eu viajo para fora do estado, é ele quem cuida das crianças, Olha só, é ele quem fica na responsabilidade da que casa. bom. Ele me auxilia muito com as passagens, né? Nessa questão de organização, de logística. Hoje está atendendo um lugar, amanhã estar atendendo outro. Olha, É quem me leva para o aeroporto, é quem ajuda no auxílio das malas, é quem busca. Então, assim, se você tiver alguém do seu lado que entende o propósito, o chamado que você carrega, o ministério que você exerce, não é que fica mais fácil, mas é mais tranquilo de você tem um exercer, suporte ali. ter esse suporte, essa rede de apoio, né? E lidar também com as crianças, porque eles estão em fase de crescimento. Então, sempre tem uma coisa ou outra diferente para a gente administrar. Então, é pedir muita sabedoria a Deus, pedir ao Espírito Santo ajuda, equilíbrio e principalmente estratégia. Porque enquanto nós estamos em guerra em cima de um altar, o inimigo também tenta de alguma forma bombardear o nosso lar, Claro. né? Então é pedir a Deus estratégia, equilíbrio para conseguir administrar com excelência. E eu sempre digo que acima de tudo o nome dele seja glorificado, tanto com a Sara no altar, tanto com a Sara dentro de casa, Claro. fora do altar. Ô Sara, e você abordou um assunto aqui muito relevante para nós, que eu quero também dar uma ênfase, Sim, é a questão de saúde emocional, que sim, é muito importante que você abordou. Isso no presente século que nós vivemos, muitas pessoas não têm essa estrutura sim, e você tem essa estrutura e também algo que Deus colocou nas suas mãos. Por isso que eu falei anteriormente também. É uma predisposição para ir avante, sim, para prosseguir. Porque às vezes, muitas pessoas que estão nos assistindo também, Sara, têm essa vontade, esse desejo de estar louvando, mas é bem verdade que a gente tem que ter ciência e transmitir para todos que tem que ter essa predisposição. Momentos ruins virão, sim, mas que existe um Deus no céu que nos capacita. E por falar em nos capacita, você também tem o Ministério do Louvor,
e você também ministra a palavra, correto? Sim, sim. Como começou isso com você, Sara? Com a Sara Amorim? Como começou isso? Essa chama no teu coração? Você pode transmitir para nós também? Sim. Bom, aos 18 anos, quando eu conheci meu esposo, que nós casamos, eu comecei a receber muitos convites, né, para estar louvando. E como Deus sempre me usou com muita ousadia, o famoso pentecostal, né? Deus sempre me usou com muita ousadia, então no meio dos louvores eu trazia uma ministração de uma palavra, sabe, que os céus me ordenava. E algumas pessoas perceberam isso e começaram a questionar: você também ministra? E eu sempre dizia: não, eu não ministro. E as pessoas diziam: não, mas você, no meio do louvor, né, ministrou tão bem, foi uma bênção. Você não ministra mesmo? E aí eu comecei a me interessar pelo ministério da palavra. E eu me recordo que eu fiz uma oração muito sincera para o Senhor. Eu disse: Senhor, se é algo que o Senhor deseja também fazer através de mim, e esse é o tempo, que o Senhor revele, que o Senhor fale. Porque eu também não queria exercer nada que não fosse da vontade de Deus. Porque eu tinha Sim. medo de me frustrar e também de exercer aquilo que não era o meu chamado, não era para mim, sabe? Olha só. Eu tenho uma grande responsabilidade, entendo, no mundo espiritual com isso. Não queria pegar um fardo que não fosse para mim, que não fosse meu, né? Não que o ministério seja um fardo, mas é uma responsabilidade. Quando você faz de forma irresponsável, se torna um fardo. Então eu decidi aguardar uma orientação do céu, se era o momento, se Deus tinha de fato essa confiança, né, de me entregar esse dom de ministrar a palavra. E então foi quando Deus usou muitas pessoas para dizer que inclusive me via em altares ministrando para muitas mulheres, que Deus iria me levantar para este novo tempo. Eu tenho comigo que quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, ele não muda a palavra. Ele muda o cenário, mas a palavra continua a mesma. Nós só vamos ver Deus alterar algo que ele disse a nós quando ele acrescentar. Deus não muda, ele acrescenta. Então Deus acrescentou nessa palavra que ele liberou para minha vida, que me usaria também no ministério da ministração. Que legal. E isso também se chama maturidade, né? Sim, Você tem que ter essa maturidade de compreender, claro, com o direcionamento do Espírito Santo. Você tem que ter sim, essa maturidade de entender aonde Deus está te colocando. sim. E você teve essa maturidade. E Sara, conta um pouco para nós também que você tem um projeto, uma série de mensagens, a mulher moderna e a mulher eterna. Sim, Inclusive, ela vai estar sendo lançada, sim, correto? glória a Deus. Você pode falar o dia, a data? Sim. Bom, nessa próxima semana, na terça-feira, dia 4 de novembro, para a glória de Deus. Guarde aí, 4 Guarde de aí. novembro. 4 de novembro. Isso mesmo. Nós iremos iniciar uma série através da rede social. Já faz um ano que Deus colocou esse projeto no meu coração. Um ano. Um ano. Exatamente um ano. Em novembro, eu lembro que eu estava me arrumando para ir a um culto, para atender um compromisso. E o Senhor soprou essa frase: a mulher moderna e a mulher eterna. Enquanto eu me arrumava. Olha só. E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Você está aí se arrumando porque você é moderna. Mas não se esqueça que o propósito maior é o propósito eterno. Claro. E aí eu falei: meu Deus, uau, que coisa extraordinária, né? Assim, ter essa experiência. E o Espírito Santo de Deus continuou ministrando ao meu coração e eu comecei a fazer anotações. Fiz algumas anotações e fui orando e pedindo a Deus para tirar esse projeto do papel, né? Que Deus colocasse pessoas no meu caminho que me auxiliassem para esse projeto acontecer. E orando, Deus usou uma missionária e ela veio até mim. Eu lembro como hoje. Era um final de um culto com a porta da igreja já fechada. O marido dela e o meu esposo conversando e nós ali nos despedindo. Ela fez uma oração muito breve, assim, em uma conversa, e ela disse:
até os vídeos que eu já te ordenei gravar. Sou eu, Deus, que vou te dar as estratégias, a condição e até as pessoas para te auxiliar. E foi como num estalar de dedos. Deus colocou pessoas no meu caminho que entendem um pouco mais, né, de marketing, de edição de vídeos, e sem cobrar R$ 1, pastor Fernando. Olha só. Sem cobrar R$ 1. Deus usou uma pessoa para dizer, eu quero te ajudar. E aí nós começamos a gravar, e vai sair agora o primeiro episódio da Mulher Eterna, da Mulher Moderna e da Mulher Eterna. E nós vamos falar sobre identidade, sobre a identidade que nós temos em Deus. Ô, Sara, que legal esse bate-papo nosso. E é de muita relevância para quem vai estar nos assistindo. Que Deus, ele preparou tudo, né? Tudo, Tudo, absolutamente tudo. tudo. E antes de nós entrarmos em outro ponto, eu tenho mais um recadinho para vocês. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fi, pastor sênior do Som da Adoração Church. Eu estou passando por aqui para te fazer um convite muito especial. Você que é de Capivari, toda a região, e ainda não conhece a nossa church, você está convidado, você e toda a sua família. Vem para cá. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 19h01. E às quintas-feiras, às 20h01. Pegue a sua família e venham conhecer a nossa church. Deus abençoe. Queridos, estamos retomando aqui com Sara Amorim. Amém. Sara, o que me chamou a atenção aqui também, nesse nosso bate-papo, é que desde a Sara Amorim, que era improvável no ventre Sim. da mãe, desenganado pela medicina, que não teria muita probabilidade, e Deus lhe concedeu esse projeto. Sim. Deus confirmando cada vez mais aquilo que veio ministrando sobre a sua vida, as promessas que veio para sua mãe também, sobre você. E o que nos traz a entender que não foi fácil. Sabe por quê? Às vezes, tem pessoas que, até para mim, chegaram e falaram para mim, nossa, pastor Fernando, que legal, você ministra a palavra em outras cidades, outros estados, através das mídias sociais. Só que não é algo fácil. Há uma dedicação. E esse projeto que Deus colocou no teu coração há 1 ano atrás, e agora veio se cumprindo sobre a mulher moderna e a mulher eterna. Isso. Olha como que são as coisas, né? Para você que está nos assistindo, mais uma vez, não é fácil. Apenas confie e, claro, se disponha a fazer a obra. Ô, Sara, e aqui os projetos musicais, eu queria que você também trouxesse para nós. Agora uma perguntinha também, vou fazer para você. Às vezes a pessoa tem essa curiosidade. Curiosidade. Das agendas, dos compromissos que Deus vai lhe dando. Qual que é a porcentagem entre as pessoas que te chamam a louvar e ministrar? Qual que é a porcentagem? Hoje 99% das minhas agendas são o Ministério da Ministração da Palavra. Verdade? Sim. 99%. 99%. Acho que eu tenho, do mês todo, acho que uma agenda que eu faço o Ministério do Louvor, né? Que eu exerço esse Ministério do Louvor. Hoje, para a glória de Deus, né? A maioria das igrejas já me convidam para exercer o Ministério da Palavra. E olha que você nos disse anteriormente que você sempre mais louvava. Iniciei louvando. E pediu para Deus um direcionamento. Sim. Aí Deus veio e 99% da tua agenda que você exerce o Ministério da Palavra. E foi assim, Deus dando estrutura, né? Usando o Ministério do Louvor como uma base, né? Claro. Para eu ter essa
ousadia, porque eu falo assim que para você ministrar a palavra, você precisa ter ousadia, né? E entre esses dois ministérios, entre ministrar o louvor e ministrar a palavra, é muito mais fácil ministrar a palavra. Tem pessoas que se assustam com isso. Verdade, Sara. Aham. Eu acho muito mais fácil ministrar a palavra, porque o ministério do louvor é mover a adoração para subir. É muito mais difícil, que a todo tempo o inimigo fica aqui, ó, tentando impedir a igreja de adorar, né? Então é uma responsabilidade maior, é um preparo maior. Você precisa assim ter um discernimento espiritual muito grande para mover a igreja em adoração. E já o ministério da palavra não foge também da responsabilidade, do discernimento, da parte espiritual, não foge. Mas é da terra, é do céu para a terra, né? O louvor é da terra para o céu. E o ministério da palavra é do céu para a terra. Ou seja, é muito mais fácil, porque é você ter ali a disponibilidade de estar em oração, em jejum, para que o Espírito Santo revele a palavra que ele quer passar para a igreja. Então, eu acredito que é mais fácil nessa questão de ministério, você exercer o ministério da palavra, porque é você receber uma ordem do céu para a terra. Ô, Sara, e aqui voltando um pouco no ministério do louvor, você tem também alguns projetos musicais, como covers, pela Sim, Today Music, correto? isso, pela Toda Music. O que você pode falar sobre isso também? Porque Deus lhe fez uma promessa também de você Sim, entrar em um estúdio, numa gravadora. Como sim. que isso aconteceu também? Bom, Deus fez muitas promessas, né, durante as igrejas, os locais que eu iria ministrar o louvor, que Deus me colocaria dentro de uma gravadora e que ali ele traria uma notoriedade, né, para o ministério que ele confiou a mim. E de fato, muitas portas se abriram desde o momento que eu entrei na Toda Music e Deus assim fez coisas extraordinárias. Estar ali foi um presente do céu, de fato. Eu lembro que logo antes de eu ir na Toda Music, né, Deus usou pessoas para dizer que chegaria um tempo em que ele seria patrocinador dos projetos que eu tinha no meu coração. Olha, E Deus, de fato, enviou pessoas para patrocinar os projetos. Inclusive, eu tenho um projeto no meu coração e eu estou em oração por isso, para realizar a gravação de um clipe de uma música autoral. autoral, sua. Isso. E nós estamos em oração por este trabalho, por este projeto, que eu creio que, quando for da vontade do Senhor, vai acontecer. E espero que muito em breve, em nome de Jesus. E Deus me colocou ali. Eu recebi, era numa madrugada, eu lembro como hoje, era um pouco mais de meia-noite. Eu fiz uma oração e eu falei assim: Senhor, abre uma porta que vá glorificar o teu nome. E eu lembro que depois de um bom tempo ali em oração, orando, chorando, eu me deitei para dormir e peguei o meu celular. E quando eu peguei no meu celular, eu vi uma mensagem de uma moça por nome de Nicole Porfírio. E eu disse: nossa, quem é, né? Esse horário? E quando eu abri essa mensagem, era uma das meninas que trabalham na gravadora. E ela me mandou uma mensagem desejando que eu fizesse parte de um projeto dos covers da Todá. Olha só. E eu fiquei assim, num momento muito alegre e entendi que era a porta que Deus estava abrindo. E então, ali conversamos e ela esclareceu todas as dúvidas que precisava. E ela disse: nós queremos você aqui. E então, marcamos a data, fomos para São Paulo. Olha só. E chegando lá, assim, meu Deus, Deus foi assim extraordinário. Foi extraordinário. Desde o momento daquela mensagem até o dia da gravação, Deus fez coisas extraordinárias. E dali em diante, muitas portas se abriram. Pessoas que não conheciam, né, o meu ministério passaram a conhecer o meu ministério. Portas se abriram,
para a glória do nome do Senhor através, né, desse trabalho. E então nós gravamos outro, e agora com esse projeto, né, de gravar essa canção autoral. E eu sei que Deus, Ele é um Deus que cumpre, que quando fala, faz acontecer, que de forma perfeita, extraordinária, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, para que, enfim, o nome dele seja glorificado. Eu falo que talvez se eu buscasse com as minhas próprias mãos isso, talvez eu me decepcionaria, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não teria visto portas se abrirem. Mas quando foi no tempo de Deus, do jeitinho de Deus, ele fez acontecer. Sara, que coisa extraordinária. Sim. Como que nós podemos aqui observar o trabalhar de Deus, desde a promessa no ventre da sua mãe até a presente data. Todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. Sim. E muitas pessoas também têm sido alcançadas através do teu ministério, através da sua vida. E eu gostaria que você, se você pudesse definir, Sara Amorim, pudesse definir tudo isso que Deus já tem lhe proporcionado. Claro, muito mais virá. Sim. Essa sua resiliência em buscar, em estar predisposta a fazer. O que você poderia transmitir para quem está nos assistindo, Sara? Bom, eu acho que de uma forma muito clara, muito sucinta, eu faço uma oração muito sincera ao Senhor, dizendo assim: sirva-se de mim. Muitas pessoas oram assim: Senhor, me usa. Hoje eu não digo para o Senhor me usar, eu digo para Ele se servir de mim. Porque me usar, eu vou dar limites. Olha, até aqui eu quero ser usada. Nessa área eu quero ser usada. Mas eu falo assim: Senhor, se sirva de mim, que eu seja a bandeja que carrega o teu rolo, sabe? Então, para você que está aí nos assistindo, eu deixo esse conselho. Faça essa oração. Diga assim para o Senhor: Senhor, sirva-se de mim, para que em mim se cumpra o teu querer e a tua vontade. E o principal é nós saquearmos o inferno e povoar o céu. Que esse seja o desejo do nosso coração. Ganhar almas para o reino dos céus, independente do ministério que você exerça. Se do louvor, se da palavra, se da profecia, não sei. Mas que esse seja o intuito do seu coração. Saquear o inferno e povoar o céu. Uma frase que você falou muito importante, né? Sirva-se de mim. Sim. É uma palavra muito forte, uma frase muito forte. Sim. E eu quero te agradecer, Sara, Amém. por esses momentos que você esteve conosco, Amém. compartilhando conosco também, e para todos aqueles que vão nos assistir, compartilhando o seu testemunho de fé, Amém. aquilo que Deus tem lhe prometido, lhe confiado e também cumprido na sua vida. Amém. Eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Amém. Glória a Deus. Bom, quero deixar para vocês um texto que tem ardido no meu coração, que é o texto de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Deus chega para Abrão, até então, e diz: sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor, no decorrer dos outros versículos, faz promessas lindas a Abraão. Mas se nós olharmos o contexto da história, Abraão está em uma terra chamada Harã, que traz o nome do seu irmão, que já havia falecido, e agora também do seu pai Terá. Ou seja, Abraão está em um lugar que reflete dor, perca. E por que Deus chega para Abraão e não se apresenta? Você pode ver no texto, Deus não diz: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não, Deus só chega com uma ordem: sai. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje. Sai deste lugar de dor. Aí não é o teu lugar. Talvez você esteja vivendo em um ambiente, em um cenário onde você tem vivido dores, tem sentido dores, talvez de percas, de situações difíceis,
de impossibilidade, um lugar onde você não está gerando, não está frutificando, nada está acontecendo. Mas há uma ordem do céu para a tua vida hoje. Sai desse lugar da dor. Esse lugar não te pertence. Deus tem promessas lindas para realizar na sua vida. Ele não só quer te dar bênçãos, mas fazer de você uma bênção. Que aonde você pisar, você seja honrado, onde você colocar as mãos, seja abençoado. É isso que Deus tem para você. Mas há uma ordem. Sai do lugar da dor. Abraão estava em um ambiente que trazia o nome da memória do seu irmão que havia falecido, Harã. E também no lugar que havia sepultado seu pai. E o engraçado, pastor Fernando, é que o lugar que Terá queria chegar era Canaã, terra que mana leite e mel, ou seja, terra de prosperidade, terra de bênção, terra de novo tempo, terra de conquista. Mas ele parou no lugar da dor e ali ele morreu. Mas quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz: sai, porque eu quero te levar em um lugar aonde eu cumprirei promessas e bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. Sai daí. Sai desse lugar da dor. Se posiciona. Levanta. Perceba que Deus não pega Abraão no colo. Deus dá uma ordem. Sim. E eu aprendi que a obediência gera bênção. Que você seja obediente à voz do Senhor hoje. Que diz para você: sai do lugar da dor. Porque eu tenho coisas lindas para realizar na sua vida. Novo tempo. Tempo de conquista, de honra, de novidade e de vitória. Deus abençoe. Que você possa tomar posse dessa palavra. Amém. Sara Amorim, você pode também deixar suas redes sociais, seu canal para os nossos telespectadores? Amém. Sigam lá no Instagram, gente. oficial.saraamorim. E lá também já tem o contato, né? Só você clicar na aba ali do nosso perfil, que já vai te direcionar para o contato de agendas. Você que deseja, né, nos levar em seu ministério, ali já está o contato. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Então siga a gente lá. Vai lá no YouTube, coloca lá cover Sara Amorim. Tem louvores abençoados, onde o Espírito Santo de Deus ministra coisas lindas ao meu coração. E eu quero muito que você também seja ministrado. Eu quero falar para vocês, sigam Sara Amorim. Amém. Eu também tenho acompanhado você nas redes sociais, no YouTube. Amém. Tem sido um canal de bênção. Amém. Eu sugiro para vocês. E vocês também, eu quero pedir a sua grande colaboração. O Som da Adoração Church Capivari. Siga-nos, curta, compartilha e comente. Eu quero pedir que você nos siga nas redes sociais. Sara, vamos fazer aqui uma oração para nós finalizarmos? Amém. Vamos orar a Deus? Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos que estivemos aqui com a tua filha Sara Amorim. Obrigada, meu Deus, que o Senhor possa abençoar de uma forma tremenda e especial todos aqueles que estão nos assistindo e irão nos assistir em nome do Senhor Jesus.